E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de um problema que está cada vez mais presente na sociedade, assustando mais todo mundo e está até gerando um pouquinho de polêmica. Tem gente que diz que TDAH é bobagem, tem gente que diz que TDAH é real e tem gente questionando até a questão do autismo. Mas o que a gente vai entender hoje é como que a gente pode tratar esses problemas que a sociedade está enfrentando e como é que a gente pode melhorar a sua saúde mental. Mas só depois da vinheta. E para falar sobre saúde mental, ninguém melhor que um psiquiatra. E a gente já está aqui com o Gustavo Carvalho. Ele que, além de psiquiatra, agora é pós-graduado em neuromodulação. E a gente queria entender, primeiro, eu acho que antes da gente entrar na neuromodulação, eu queria muito que a gente pudesse tirar um pouquinho dessa percepção que a gente tem de rede social. As pessoas, às vezes, elas formam opinião sobre o TDAH, opinião sobre o autismo, de uma postagem na rede social. Eu queria que o senhor explicasse realmente o que é fato e o que é fake dentro do TDAH e dentro do autismo. Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde aí, João Otávio, obrigado aí pela esse convite. A gente vai bater um papo aí, discutir algumas coisas para trazer um entendimento para a população. Bom, TDAH, TEA, o transtorno do espectro do autismo, são doenças do neurodesenvolvimento. Então, são crianças, sim, que se olhar numa particularidade, quando você faz um comparativo com as demais crianças, você nota uma diferença. Então, você imagina, eu vou falar assim, do autismo. Uma criança com 3, 4, 5 anos, ela está ali interessada, ela interage, ela brinca, ela comunica. E o autismo não tem essa particularidade. É uma criança bem diferente disso. Então, você vê, assim, aspectos comportamentais que já chamam atenção. É bem diferente. Um TDAH, então, nem se fala, porque é uma criança que está, parece que anos-luz na frente de todo mundo. É muito agitado, é muito inquieto. Então, você imagina ali, já na primeira infância, nessa questão de interação, ele é muito impulsivo, ele bate, ele morde. E as outras crianças já começam a sofrer assim, um pouco o impacto disso. Então, um priminho já fala, mas eu não quero que o meu primo venha aqui não, né? É difícil demais. E aí você vai para o passo da formação ali, começa a alfabetizar. Você imagina essa criança dentro da sala de aula, inquieta, agitada, atrapalha o rendimento. O professor fala, não tem condição de ficar com essa criança. É muito difícil. Então, são doenças do neurodesenvolvimento. Ninguém adquire TDAH na fase adulta, que é o que está acontecendo muito em consultório. Tem muita gente adulta chegando lá, eu tenho TDAH. Não, você não tem TDAH, você tem déficit de atenção, que pode ser de um transtorno de ansiedade, de um transtorno de humor, mas TDAH você não tem. Ah, entendi. O déficit de atenção, ele pode acontecer no adulto, mas ele vai ter vai ser o sintoma. E vai ser um sintoma. Vai ser sintoma de transtorno bipolar, de transtorno de depressão, vai ser sintoma de transtorno de ansiedade. Não quer dizer que isso é transtorno de déficit de atenção. Ah, o TDAH, então, ele é uma doença que você diagnostica até os 12 anos, ele vai trazer toda uma complexidade de prejuízo funcional para uma criança. Sim. Então, vai atrapalhar o aprendizado, vai atrapalhar o desenvolvimento dela das habilidades. Então, ela está ali desenvolvendo habilidade afetiva, emocional, social. Então, uma criança inquieta, agitada, ele não vai dar tempo assim, de ter um aprendizado dessas esferas. E aí é que tem que entrar o tratamento o quanto antes, através de terapia, os remédios para atuar no campo cerebral para reduzir essa hiperativação cerebral. Porque senão a criança que vai crescer com todo um prejuízo funcional e isso lá na frente tem um preço.
Tem. Mas no caso do TDAH, por exemplo, você tem a dificuldade porque ela é muito agitada e as outras crianças ficam assustadas, né? Isso. O autista já não. O autista, ele não quer muito aquele contato ali, né? O modelo aí já é um pouco diferente, assim. O dano que sofre as células nervosas já é bem diferente de um para outro. Mas o autismo ele vai, assim, uma criança que você já vê uma dificuldade alimentar, coloca um tipo de alimentação, já cospe, assim, com 2, 3 anos, tem uma dificuldade de alimentação, tem dificuldade com sons, né? Uma criança que em ambiente que tem muita gente, ele não consegue, ele fica irritado, ele fica nervoso, não tolera o ambiente. E extrema dificuldade na comunicação interpessoal, não brinca, não interage. Então, é uma criança bem diferente, assim, né? Que os pais, a princípio, né, se eles têm aquele preconceito, falam, não, é só uma criança quieta, assim, não é nada não, logo ele vai se desenvolver. E aí perde muito tempo, né, não procurar ajuda, porque esse é um momento que já precisa iniciar o tratamento, que é muita terapia funcional para ir desenvolvendo essas habilidades dele. E se não desenvolver, vai ficando cada vez mais comprometido. Qual que é a melhor época para começar uma terapia? O quanto antes. O quanto antes. O quanto antes. Se já identificou com 2 anos de idade, já começa o treinamento. E existem vários graus, né? Talvez isso também gere um pouquinho de mito. Tem até teve uma série, né? A mulherada adora os doramas, aí teve a Advogada Extraordinária. Isso. Que tratava desse tema. E eu lembro que teve uma vez que eu estava com a minha esposa e teve um episódio muito interessante, onde você tinha um autista e aí, como ela era autista, colocaram ela para defender o outro autista. Sim. Só que ela tinha um nível leve e o outro autista realmente era um nível muito acima. E aí ela se sente incomodada, ela fala, não é porque eu sou autista e ele também que a gente está no mesmo saco, eu não consigo me comunicar com ele. Então, às vezes é isso, a pessoa tem um autismo leve. E é bem isso. Que cada um com as suas particularidades, e o próprio autista ele vai ter uma dificuldade. Ele já tem uma dificuldade para interagir. Se coloca um desafio desse para ele, é bem puxado, digamos assim. E não é porque a pessoa não gosta de barulho que ela é autista também. Não, isso se chama idade. Não é uma condição sine qua non, assim, né, de falar, porque eu não gosto de ambientes com muita gente. Ele é autista, não tem que se basear, tem toda uma metodologia para você fazer a investigação e chegar no diagnóstico. Mas uma das contrariedades, né, uma das dificuldades da psiquiatria é porque assim, não tem um exame, uma fita métrica para mostrar. Não tem um exame. Não é algo que faz um ultrassom e fala, tá aqui a pedra no rim, não é? Não tem um exame de imagem, você mostra, tá vendo, essa área está comprometida, por isso que ele é autista. E tem aquele exame do mapa, né, neurológico, o mapeamento neurológico da criança, que são vários testes. Isso. Então, é aquele ali que você consegue enxergar melhor, ele funciona mesmo? Existe um exame chamado, né, avaliação neuropsicológica, que você faz todos uns testes psicológicos que uma pessoa comum, uma criança comum responde e está dentro do padrão do esperado, né? Aí fugiu o padrão, aí você já começa a ter uma classificação. Então, essa avaliação neuropsicológica é um dos métodos que é utilizado para chegar num consenso. Às vezes você está ali com dificuldade para chegar no diagnóstico, então é um tipo de ferramenta que te auxilia para chegar. E a neuromodulação, ela entra de que forma no cérebro para mexer na química do cérebro dessas crianças? Aí adultos também? Vamos lá, boa pergunta. Se a neuromodulação se vale de uma técnica que é capaz de estimular o cérebro, inibir ou bloquear. Então você entende assim, existem aparelhos da neuromodulação, são 2 basicamente, mas dentro desses 2 aparelhos existe uma gama. Então,
São dois aparelhos que um é por funcionamento de uma corrente de baixa voltagem, dá 2 mA, é bem fraquinho. Não chega a dar aquele choque? Não, você não sente, você coloca, você não sente nada. Você sente uma cosquinha assim, mas não lembra nunca um choque. E o outro gera um campo magnético, fica fazendo um barulho, igual uma ressonância magnética faz o barulho. Quando você entra ali numa ressonância, fica tá. É a mesma coisa. E esse campo magnético vai estimular o que você precisa fazer. Então, só para te dar um exemplo, a gente tem vou falar da minha área específica, a gente tem ali um quadro de depressão. Então, a gente sabe que a depressão, você tem um baixo funcionamento do córtex pré-frontal esquerdo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que excitá-lo para ajudar a melhorar o funcionamento da atividade cerebral, para você melhorar a rede sináptica e tal, para ficar num funcionamento melhor. Então, ele atua, a neuromodulação atua melhorando o potencial de ação do neurônio. Então, o neurônio passa a funcionar melhor. Essas sinapses, essa troquinha aqui, né? E assim, é como se a gente entendesse tudo isso aí como um sistema de via, de tráfego, de trânsito. Quem está bem, quem não tem transtorno, é como se as ruas operassem, os sinaleiros operassem tudo de uma forma uniforme, né? Você tem vias acessórias para chegar nos locais, é a sinapse. E quando você tem um transtorno, é como essas vias tivessem sido... A CSMT chega lá, bloqueia tudo, só fica essa avenida para tráfego de ida e volta e o sinaleiro tudo apagado. Então, esse é o transtorno. Quando você toma o remédio, você vai ali que aumenta neurotransmissor, você melhora ali esse funcionamento dos carros passarem mais rápido. Quando você faz a neuromodulação, é como se você fosse lá, abrisse essas vias acessórias, criasse mais avenidas, mais usos e deixasse o sinaleiro mais operante, mais inteligente. Então, você melhora toda a capacidade sináptica da região. Quer dizer, então, que a depressão, ela não é a gente às vezes fala como a depressão como se ela fosse só um sentimento. E, na verdade, há uma mudança química no cérebro toda também. alteração neurobiológica. Toda alteração neurobiológica. Não é frescura. Não, nunca foi. Existe mesmo. Você está lidando como uma pessoa que tem pressão alta. O que é pressão alta? Geneticamente faz uma ativação no sistema cardiovascular e os vasos sanguíneos já não comportam mais, tem a falha da defesa de controlar a pressão e aí a pressão aumenta. Então é uma doença, assim como transtorno. E aí a depressão diminui aqui. Não, estou com preguiça, deixa eu dar uma paradinha aqui. E você já viu uma pessoa deprimida? Realmente ela assim, olha, eu perdi interesse, eu não tenho energia para fazer nada, estou desmotivado, qualquer coisa, né, qualquer coisa me deixa emotivo, sem motivo, sem gatilho. Assiste propaganda de margarina, chora. Assim, fica apático, fica lento, olha, não quero nem sair, eu quero ficar aqui. E aí qualquer coisa traz lembrança, chora, fica emotivo. Fora, não só na TPM, tá? Na TPM é normal, fora da TPM o tempo todo, né? E como é que eu faço para voltar a isso? Que geralmente toma ansiolítico, toma outras coisas. Como é que o ansiolítico vai trabalhar? O ansiolítico não, né? Os antidepressivos vão funcionar e a neuromodulação vai funcionar. O tratamento convencional, quando a gente usa os psicofármacos, os antidepressivos, eu falei para você de toda essa alteração neurobiológica. É um processo lento que vai acontecendo e vai prejudicando o funcionamento cerebral. Quando você começa a tomar os remédios, eles passam por um processo de adaptação, porque você está aumentando ali neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, toda essa parte neurobiológica começa a sofrer alteração, só que é de forma lenta. E com 6, 8 semanas, o antidepressivo adquire ali uma capacidade sanguínea de estar mais responsivo. Então, você vê, é demorado.
é de 1 mês e meio a 2 para se atingir ali um nível sanguíneo adequado para trazer a melhora do quadro. Quer dizer, não é tomei o remedinho aqui, já estou livre, está tudo bem, Não é igual tratar uma infecção de garganta por 7 dias, resolveu. Então, todo um processo de ação neurobiológica está acontecendo a nível do sistema nervoso central, está sendo tratado e está melhorando. Muitos pacientes já com 4 meses falam assim, doutor, estou melhor, para que ficar usando remédio? Fala assim, você não está melhor. Você saiu de uma fase ruim, você está aqui e está achando que está melhor, mas você ainda tem que chegar aqui. E aí eles ficam, não, mas eu não quero tratar, não quero ficar dependente. Eu falei assim, remédio não traz dependência. Ele trata, ele está corrigindo todas as funções psíquicas, só que precisa de tempo. E aí esse é o desafio da saúde mental. E o desmame desse tipo de remédio? Então ele é... Por que tem? Se ele não causa dependência, por que a gente chama de desmame? Porque assim, como todo processo neurobiológico, o cérebro adaptou ao aumento da neurotransmissão, né? Então você colocou um remédio ali que aumenta a serotonina, se você tira ele abruptamente, cai rápido demais. Antidepressivo, estabilizador de humor, antipsicótico, que são os remédios que são mais utilizados na psiquiatria, eles não têm esse efeito de tolerância. Agora, o chamado tarja preta, que todo mundo conhece, esse sim tem o efeito de tolerância. Então, tem que ficar aumentando a dose. Esse pessoal que usa esses hipnóticos, né, Zolpidem, Zolpicona, tarja preta, se eles tratam no sentido de só, eu quero só dormir melhor, então eles só estão preocupados em dormir, né? Então eles tomam ali um tarja preta para dormir. Daqui a pouco a dose já não faz efeito. Aí ele passa para 2, passa para 3, passa para uma cartela. Porque está fazendo errado, não está tratando o quadro, ele está tratando o sintoma. O sintoma, não consigo dormir, tem alguma coisa errada. Né? Porque às vezes, gente, na situação que a coisa está, às vezes a gente está com um aperto, às vezes a gente está com problema com o filho na escola, está com problema com mãe, pai que está no hospital, aí não consigo dormir. Normal, sim. Não é? Sim. Agora, quando está tudo bem e você não consegue dormir, tem alguma coisinha ali escondida. Se eu não me engano, o Zolpidem ele é 30 dias e aí o médico pode renovar por mais 30 dias e depois tem que fazer o intervalo. Existe um protocolo, não é bem assim ficar tomando Zolpidem o resto da vida não, né? Lá, se você pegar ali o processo no livro, né, os guidelines, observar, eles vão falar, Zolpidem na nomenclatura você pode usar de 4 a 6 semanas, né, e ponto. E a pessoa fala assim, poxa, mas isso aqui é um facilitador, né? A vida corrida, não querem médico, tá tudo muito difícil, e aí vai usando. E tem gente, João Otávio, que chega no consultório e fala assim, doutor, eu não procurei ajuda, fui deixando, fui ajustando dose por conta própria, o farmacêutico já não quer me vender sem receita, porque eu já estou tomando 5 remédios por noite, 10 comprimidos por noite, e aí o farmacêutico já está assustado, fala, procura o médico, isso não está certo. E é o que está acontecendo. Muita gente nesse formato. Que já está se automedicando, vai lá no Google, Dr. Google, agora, que também um outro problema muito sério, a pessoa já chega com o próprio diagnóstico. Dr. ChatGPT agora. Não, isso, agora... Dr. ChatGPT, que ele ali é o médico, já te dá ali tudo, o paciente corre atrás, dá os pulos dele para conseguir o remédio e começa a fazer as coisas sozinho. E a neuromodulação, ela também é capaz de ajudar no sono? Nessa regulação do sono? Sim. Ele chega a mexer com a famosa glândula pineal? Ali, assim, a gente fala que o cérebro é composto de vários hubs cerebrais de áreas de atuação específica para cada tipo de problema. Então, pacientes que têm insônia, a gente tem um hub cerebral para fazer o protocolo específico para melhorar. Então, são protocolos que você vai mexer com um neuroreceptor chamado GABA.
Então você vai fazer um aumento de GABA, né, que aí que você começa a fazer a regulação de toda a circuitaria do sono e aí ele passa a dormir melhor. Mas essa questão do nosso cérebro ser separado, eu acho que isso só funciona com os homens, porque a gente guarda o problema do carro aqui, a gente guarda, né, guarda o problema do trabalho aqui, o problema da casa aqui, a gente guarda tudo separadinho. No da mulher, não. Eu acho que o cérebro da mulher vem um gato e tá tudo misturado ali. Isso é fato ou é fake? Olha, assim, podemos dizer que é fato porque a gente vê isso do dia a dia, né? A atividade cerebral feminina, ela tem uma capacidade muito mais aprimorada do que o homem. O homem, ele faz ali tudo certinho, metódico. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo e com eficiência. Então, eu não acho que é fake, não. Acho que é fato mesmo. E é inacreditável isso, porque geralmente você olha o homem, ele começa uma coisa, aí começa outra, termina, né? Vai mais por etapa. A mulher, e ela tem uma consciência maior, né, de tudo que está acontecendo e ela consegue fazer 4, 5 tarefas ao mesmo tempo e bem. E bem objetivo, bem focada, sem desfocar e consegue terminar bem objetivado. Eu brinco, o casal chega, né, numa festa, a mulher ela dá aquela olhada panorâmica, assim, ela já sabe que aquela mulher repetiu a roupa, essa aqui tá de namorado novo, o fulano já tá bêbado não sei aonde, né? Ela já varreu tudo. Já fez a Enquanto leitura. isso, o homem bota a mão no bolso e fala, nossa, acho que esqueci de fechar o carro. É isso. É isso que a gente consegue fazer. É basicamente isso. E tem alguma diferença, por exemplo, a gente tem mais mulheres ou mais homens deprimidos? Ou o homem esconde mais? Pois é, essa é uma pergunta difícil de responder. A estatística mostra que quem procura mais o serviço é a mulher, mas não necessariamente porque são mais as mulheres propensas para adoecer sob o ponto de vista de saúde mental. Porque o homem, ele só procura ali, ó, vou morrer? Vou, então eu vou procurar ajuda. Se eu não estou morrendo, ainda tem muita coisa para eu fazer ainda para eu chegar e ir no médico. Então, acho que o homem, ele só procura assim de última hora mesmo. A mulher já começou a apresentar um sintoma, ela já procura mais. Já vai, né? O homem não, o homem é para costurar e remendar. Mas eles colocam ali, né, de literatura, de livro, que a estatística é a mulher tem mais problema de saúde mental. Só que, será? Tem uma coisa que mexe muito com a mulher, que é a menopausa, né? Não sei o quanto isso mexe no homem, porque, sinceramente, ninguém está nem aí para andropausa. É igual o Dia das Mães e Dia dos Pais. Dia das Mães é o segundo Natal, o Dia dos Pais é o segundo dia da árvore, né? Ninguém está nem aí. É um dia comum. Então, será que tem um pouquinho essa... Tem toda uma complexidade, assim, né? Acho que até a alteração hormonal que acontece na adolescência, né, a mulher, né, começa a fazer uma liberação de hormônios que vão fazer as alterações de caracteres secundários femininos. Então, é uma explosão bem maior do que no homem. E assim na menopausa, né, que você cai todos esses níveis. Então, a mulher tem mais propensão para algum tipo de patologia ou de transtorno, que ela sofre mais os impactos dessas oscilações hormonais. E o homem, ele tem uma consistência, assim, né? É mais tranquilo. O homem, ele só vai ver essa questão de hormônio se por um acaso um dia ele vê que o avião não decola mais. Aí ele vai, aí não, vamos no médico, porque o avião não está decolando, tem alguma coisa errada. É isso. Aí começa, né? Então, o homem é 8 ou 80, né? Ou ele vai na academia e se injeta testosterona de cavalo, né? Ou ele não faz nada. Como isso está acontecendo, né? Isso tem impacto neurológico, esse exagero da testosterona? Tem. Principalmente se a pessoa está dentro de um espectro de algum tipo de transtorno, que aí vai gatilhar. Mas além do TDAH, do transtorno do espectro autista e da depressão que a gente falou até agora, a neuromodulação está sendo usada para que outras doenças?
Então, a neuromodulação ela abrange as doenças neuropsiquiátricas. Então, tudo que traz uma alteração a nível do sistema nervoso, a neuromodulação pode tratar. Fibromialgia, que E aí você vai, essa ampla espectro da psiquiatria, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, dependência química, esquizofrenia, transtorno bipolar, fibromialgia, TDAH, TEA. Então tem uma gama, assim, porque todos esses trazem alteração, né, de circuitaria, né, alteração celular do neurônio, então você pode tratar com a neuromodulação. E serve para parar de fumar também, então? Serve para parar de fumar, serve para álcool, para dependência química. Álcool, a gente sabe que a dependência é violenta, né? E é até engraçado que pelo... Nossa! Pode voltar É até engraçado. Serve para dependência química. E é engraçado que a gente pensa assim, como um sistema de recompensa atua, a pessoa fica ali, né? Ela está bombardeando, fumando, bombardeando, tendo a recompensa. E a gente fala, então está hiperexcitado, a gente tem que ir lá inibir. E pelo contrário, a neuromodulação vem nessa área para fazer aumento da sensibilidade local, você estimula mais ainda e a célula satura. Aí ela já não quer mais o prazer. Então a pessoa deixa de buscar a recompensa. Entendi. Quer dizer, ela já tem aquele prazer, o cérebro não precisa do álcool, dessas coisas. E para encontrar o senhor nas redes sociais, infelizmente o programa de hoje está chegando no final. Como é que está? Você pode dar uma olhada lá, conhecer melhor o senhor, pode se despedir, se puder deixar uma dica para o pessoal. Primeiramente eu quero agradecer o convite, a gente bateu esse papo aí para explicar um pouquinho o que é a neuromodulação, os problemas da saúde mental. E para vocês me acharem na rede social, basta digitar lá no Instagram, @Dr. Gustavo Carvalho Araújo, de novo, @Dr. Gustavo Carvalho Araújo. Vocês me acham aí no Instagram, no Facebook, no TikTok, é isso. Muito obrigado pela sua presença, gente. Até o próximo programa. E uma coisa é certa, a gente precisa urgente começar mais pesquisas, encontrar cada vez mais formas de tratar todos esses problemas que a sociedade está tendo aqui, ó. Até o próximo programa. Um grande beijo.